Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o Copini, fundador da Alpha Life. Nesse curso gratuito, eu vou te mostrar o motivo pelo qual tu não tem tanto sucesso com as mulheres quanto gostaria de ter. E vou te mostrar o caminho para seduzir uma mulher, ou várias mulheres. Quando se fala em seduzir uma mulher de maneira eficaz, as pessoas logo de cara imaginam que eu vou ensinar um método, algo científico e exato. Mas não se trata de método. Se trata de se tornar um homem quase irresistível, alguém que entra profundamente na mente e no coração das mulheres e faz elas tremerem por dentro. E eu sei, isso parece difícil de acreditar. Mas se eu, uma pessoa normal, sem beleza e sem status, não tivesse conseguido isso, eu também ficaria com receio. Se eu não tivesse visto os meus alunos conseguirem isso várias e várias vezes, eu também ficaria com o pé atrás. Caras como esse. Não tenho palavras para descrever o quanto me tornei feliz depois dos teus ensinamentos. Tu não tem noção do quanto me ajudou. Sempre achei os outros métodos muito robotizados e não sentia naturalidade, até conhecer através de você como ser um amante natural. Te confesso jamais ter visto algo parecido. Tu mudou a minha perspectiva em relação a mulheres, sem palavras para o seu gesto. E o Gabriel, que diz: agradeço muito pela sua humildade e em compartilhar seus conhecimentos. Seus vídeos estão sendo fundamentais na minha vida. Se eu falar que tu vai poder conquistar qualquer mulher a qualquer hora, em qualquer lugar, eu estaria mentindo, como os outros coaches mentem. E eu tenho um compromisso com a verdade e eu te digo que tu não vai conquistar qualquer mulher, mas tu vai conseguir se projetar como um homem absolutamente interessante para a maioria delas. Tu vai se projetar como o objeto de desejo delas. Mas é lógico que para isso precisa entender a sedução. Hoje em dia, eu me sinto um amante natural e eu sinto que eu sou capaz de me conectar a um nível tão profundo com uma mulher que vai fazer ela ter um desejo tão ardente por mim, algo que ela não sentiu com nenhum outro homem. Mas apesar de eu conseguir isso, a minha vida nem sempre foi assim. Eu era como você. Eu não tinha o sucesso que eu queria com as mulheres e estava cansado de ver elas sempre preferirem um determinado tipo de homem, enquanto eu tinha que me contentar com as sobras. E por mais que eu tentasse fazer o que a maioria dos caras faziam, não dava certo para mim. E eu me frustrava. E isso vale para você que vê métodos na internet ensinando a abordar mulheres na rua usando frases prontas. Eu queria me sentir capaz de conquistar mulheres lindas e ter elas plenamente apaixonadas por mim. Eu queria vê-las suando em cima de mim. Eu queria vê-las gritando de prazer na minha cama. Para, futuramente, escolher uma delas para ser minha namorada e ser respeitado por ela. Deixa eu te contar uma breve história. E eu tenho certeza de que tu vai se identificar comigo. Na época da escola, tinha uma menina que estava interessada em mim. E eu também estava interessado nela. E mesmo sabendo que ela estava interessada, eu não sabia como agir para dar o próximo passo. Eu era inseguro, tímido, tinha medo da reação dela. Certo dia, essa menina fez uma festa de aniversário e me convidou. Ficou subentendido que nessa festa a gente ia ficar pela primeira vez. Eu passei semanas criando expectativas e não via a hora de chegar o dia da festa. Chegando no dia da festa, foi um desastre total, por vários motivos. Eu cheguei lá e eu não conhecia ninguém. Eu não tinha nenhum amigo lá. E esse foi um dos motivos por eu ter ficado isolado a festa inteira. Na verdade, eu já sabia que isso ia acontecer, mas por achar que essa menina estava interessada em mim, eu pensei que ela ia me fazer companhia. E eu fui muito ingênuo por ter pensado isso. Como se não bastasse, na metade da festa chegou um cara, e em poucos minutos ele estava conversando com todo mundo, inclusive com a dona da festa. Esse cara foi ganhando território, foi conversando com as pessoas de forma natural, com um carisma contagiante. A pior parte para mim foi quando eu vi esse cara beijando a menina que eu achei que estava interessada em mim. Ah, mas isso é uma história de criança, todo cara já passou por isso. Exatamente, todo cara já passou por isso. E isso me marcou, é algo que eu lembro até hoje. Me deixou triste naquele momento, não por ver a menina beijando outro cara, mas por me sentir incapaz de desempenhar a minha função de homem. Mas isso, de certa forma, foi bom ter acontecido, porque fez eu dar o primeiro passo para morrer e nascer de novo. Voltando dessa festa, a primeira coisa que eu fiz foi pesquisar sobre como ser sociável, como agir diante desse tipo de situação.
E por acaso, eu caí em sites estrangeiros que ensinavam a conquistar mulheres, olha só. E comecei a ter conhecimento de que existiam fórmulas, táticas, estratégias para conquistar mulheres desconhecidas. No início eu achei isso uma bobagem, porque eu me precipitei e tirei um preconceito de algo que eu ainda não conhecia. Eu achei, ingenuamente, que existiam frases prontas que a gente tinha que decorar e falar para as mulheres. E, obviamente, sabia que isso não ia funcionar. A questão é que não se tratavam de frases prontas, se tratava de entender as necessidades das mulheres, saber como elas funcionam e do que elas precisam. E a partir disso, tomar uma sequência de ações que vão fazer com que ela sinta atração sexual por nós. Quando eu comecei a aplicar esses conhecimentos na minha vida e ver que isso dava resultado, eu me vi como uma outra pessoa. Eu nunca mais precisei passar por situações como essas que eu descrevi, porque agora eu tinha facilidade para falar com as pessoas. O fato de eu saber o que fazer e o que falar diante de uma mulher me fez perder o medo de falar com elas. Eu vou te contar um segredo sobre essa minha transformação. Existem sim diversas técnicas para seduzir mulheres e elas funcionam. Mas elas não são o suficiente. A pessoa só vai conseguir executar essa técnica se ela fizer uma mudança pessoal, uma evolução, que vai deixá-la capaz de pôr em prática tudo o que aprende. É aquela velha frase: não se trata do que tu faz para conquistar mulheres, e sim de quem tu é. Eu queria de alguma forma poder te mostrar como é satisfatório para um homem que sempre foi retraído, de uma hora para outra começar a ter sucesso na vida. Isso mesmo, na vida. No momento em que a gente tem sucesso com as mulheres, automaticamente nos tornamos homens confiantes e com uma personalidade magnética, e isso atrai pessoas. Em poucos meses, a gente constrói um círculo social ativo, com muitos amigos, muitas opções de diversão, e isso abre portas para a nossa vida. O fato de eu saber que eu nem precisava ir para a balada para conquistar mulheres, nem precisava abordar ninguém na rua, porque isso é ridículo, me deixava realizado, porque elas vinham até mim naturalmente. E eu uso a palavra conquistar e não pegar porque eu sei que as meninas que eu conversei ou beijei vão querer me encontrar de novo várias e várias vezes, porque eu me projetava para elas como um homem interessante, de alto valor, e isso cria uma certa conexão emocional. O resultado de tudo isso são várias mulheres disponíveis, várias oportunidades de relacionamentos bem estruturados. A frustração da vida afetiva de um homem vem desde a infância. Nós somos criados para termos bloqueios sociais. A gente é ensinado desde cedo que a gente precisa agradar as mulheres para ter algo em troca. Somos ensinados que qualquer coisa que ela faz por nós, um abraço, um beijo, sexo, é considerado um favor que ela está fazendo, quando na verdade deveria ser algo recíproco. O desejo sexual do homem é oprimido e isso nos torna homens inseguros, fracos e incapazes de sermos aquilo que as mulheres desejam. Vamos analisar como os homens geralmente fazem quando querem conquistar alguém. Nós temos dois perfis. O primeiro perfil é o cara bonzinho, aquele que acha que precisa agradar as mulheres para conseguir algo em troca. Esse tipo de homem geralmente puxa o saco, até muda o tom de voz quando fala com uma mulher, tentando parecer mais simpático do que o normal, com um sorriso amarelo na cara. E em quase 100% das vezes, ele acaba virando amigo dela. Caras assim têm uma grande tendência a serem emocionalmente frágeis e instáveis. Uma das coisas que as mulheres mais procuram em um homem é a estabilidade emocional, porque isso é uma coisa que elas não têm. Se um homem não tem essa estabilidade, demonstra ser frágil, sensível, ele é descartado. Veja bem, não estou falando que o homem precisa ser frio e não transparecer nenhum tipo de emoção. Eu me refiro a ser emocionalmente estável. Alguém que não se abala por pouca coisa. E ainda temos o segundo perfil de homem. Esses são aqueles caras que já entenderam que a mulher não gosta do tipo de homem bonzinho, que mulher repele o tipo de cara que tenta agradar demais. Geralmente são caras mais velhos que foram o perfil 1 durante a adolescência ou são caras que tiveram algum contato com algum material de sedução. Na cabeça deles, eles acham que a mulher gosta mesmo é de cafajeste e até gostam. O perfil cafajeste atrai muito a mulher. Então ele pensa que se ele for mais indiferente e desapegado, ele vai ter mais sucesso com o sexo frágil. E ele até vai pegar uma aqui e outra ali, em alguma balada. Mas vamos ser realistas, ele está se contentando com restos.
As mulheres que esse cara consegue beijar têm 90% de chances de ser em uma balada onde ele foi beijado praticamente por impulso e no outro dia a menina mal lembra dele porque certamente estava bêbada. Dificilmente ele consegue transar com alguém e mais difícil ainda consegue ter um relacionamento. É ou não é? Porque para ter sexo ou conseguir um relacionamento exige o processo de sedução. Ou seja, fazer a mulher sentir vontade, interesse, atração, desejo. E se o cara não tem uma beleza destacada, infelizmente esse desejo não vai acontecer naturalmente. Minha intenção descrevendo esses perfis não é fazer uma crítica, até porque eu já passei por essas duas fases. A intenção é mostrar como a maioria dos homens do mundo inteiro se encontram em uma situação de mendigagem. Porque as coisas não são fáceis para os homens como são para as mulheres? É difícil para um homem conquistar uma mulher. Exige esforço. Se ele não consegue, ele se sente um inútil. É por isso que existem os estudos de sedução, que te fazem entender o que as mulheres buscam em um homem por instinto. Não o que elas dizem que querem, mas sim o que elas realmente precisam. Pede para uma mulher agora o que ela quer em um homem, o que ela acha atraente em um homem. Ela vai te dizer que quer um homem sensível, um cara que tenha sentimentos, um cara que não seja ciumento, que deixa ela sair sem ser possessivo, um cara que elogia, aquela mesma conversinha de sempre. Toda mulher diz isso, porque toda mulher quer viver um conto de fadas com um príncipe encantado que não existe. E o pior é que os homens sabem disso e tentam ser esse príncipe encantado e acabam estragando tudo. Esse perfil que a mulher idealiza é o perfil que ela acha que precisa, só que ela acaba descartando isso porque isso acaba se tornando sem graça para ela. Agora, se nós temos um homem pulso firme, emocionalmente estável, seguro de si, que sabe dominar uma mulher, aí muda completamente. Como esse vídeo já está ficando longo demais, no próximo vídeo eu vou te mostrar que isso também funciona para ti, que tu também pode conseguir os resultados que eu consegui. E eu vou te ensinar a chegar nesse nível de experiência com mulheres. E assim como eu vou te ajudar, tu também vai me ajudar. Por isso, antes de sair, deixa um comentário aqui embaixo dizendo o que tu achou até agora. E fica de olho no teu e-mail, porque daqui a um tempo tu vai receber o segundo vídeo dessa série de 4 vídeos. Um abraço!